Olá, meu povo! E aí, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos te dar o caminho das pedras para você, quem sabe, adquirir o seu carro 0 km dentro do programa Move Brasil. Conforme nós temos anunciado aqui, muitos motoristas por aplicativo têm sido negados na sua solicitação junto às instituições financeiras. Mas o que a maioria talvez não saiba é que existe uma possibilidade que pode facilitar a sua análise de crédito. Se você está acompanhando o nosso canal, nesses últimos 2 episódios, nós abordamos aqui alguns pontos que podem estar impactando dentro da sua análise de crédito. Falamos, por exemplo, sobre o Stop Loss, que é aquela métrica, aquela regrinha que o Fundo Garantidor impõe para os bancos fornecerem a você o financiamento. Falamos também no último episódio sobre a garantia física, o seu carro que fica alienado até o final do financiamento junto ao banco. E como o banco vê o seu carro como aplicativo, se é valorizado ou não e digno de uma busca e apreensão diante dos custos elevados envolvidos nisso. E que isso também pode prejudicar a sua análise de crédito. Se você não viu nenhum desses 2 vídeos, vai aqui no nosso canal, procura por ele para se manter informado. Mas hoje nós não vamos falar das problemáticas envolvidas dentro do programa Move Brasil, não. Hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de flexibilizar a sua análise de crédito. Existe uma alternativa que pode fazer com que você, motorista por aplicativo, receba sim o sim da instituição dentro do programa Move Brasil. Veja só, normalmente os bancos tradicionais, os bancões, eles utilizam um robô, uma métrica que são rigorosos para avaliar a sua solicitação de crédito. Normalmente, esses bancos não veem você como um motorista que precisa de um bem, de um instrumento de trabalho para exercer a sua função. O que ele olha e ele analisa é o risco envolvido na operação e por isso endurecem a sua solicitação, a sua análise de crédito. Entretanto, para que você fuja desse rigor que os bancões tradicionais promovem, é necessário pensar num caminho alternativo. E aí fica a dica. Procurar as cooperativas talvez nesse momento seja a melhor solução. E eu vou te explicar o porquê disso. Cooperativas como Sicoob, Sicredi ou até mesmo os bancos regionais, como Banrisul e Dezem Bahia, seriam alternativas que seriam mais fáceis para alcançar a análise de crédito como sendo real para você, motorista. Enquanto os bancos tradicionais enrijecem por meio de um robô a sua análise de crédito, normalmente a cooperativa ela avalia você, a sua circunstância e a sua profissão para lhe oferecer o crédito. Quando você vai a uma cooperativa e leva os seus documentos de motorista para ser avaliado, ele vai avaliar a sua rotina, quantas horas e quantos quilômetros você roda por mês por meio dos prints da tela e da sua rotina de motorista de aplicativo, o seu fluxo, quanto você ganha. Avalie ali a sua condição como pessoa que pode cooperar com o banco. Normalmente as cooperativas enxergam você de forma mais humana do que os bancos tradicionais. Enquanto os bancos tradicionais estabelecem um sistema rigoroso de avaliação, fazendo com que o robô não veja você como um ser humano, mas como um número, como um risco, as cooperativas de créditos elas avaliam você de forma mais humanizada. Ela vai entender as suas circunstâncias, a sua rotina como pessoa, a sua atividade e te ver como alguém que precisa de um instrumento de trabalho e que pode cooperar para que ambos cresçam. Essa análise do gerente feita pela cooperativa de crédito, ela é muito mais humanizada do que o que os bancões tradicionais praticam. É verdade que não é a garantia, a certeira que você irá conseguir o seu financiamento. Enquanto os grandes bancos avaliam você, motorista por aplicativo, de forma mais rigorosa, observando o risco envolvido na operação, as cooperativas normalmente avaliam você de forma mais humanizada, buscando conhecer as suas possibilidades
como alguém que pode ou não pode arcar com o financiamento. Daí porque é importante considerar que todas as documentações e informações fornecidas junto à cooperativa pode facilitar ou não a sua análise de crédito. Normalmente o gerente vai pegar a sua documentação, conversar com você, fazer uma avaliação geral das circunstâncias para verificar a sua possibilidade de pagar ou não o financiamento. Desta forma, você fica com muito mais possibilidade porque um humano vai fazer a avaliação ao invés de um robô pré-programado que estiver apenas como número. E aí, gostou dessas informações? Achou que elas são pertinentes? Se sim, diga aí nos comentários e fale sobre a sua experiência em buscar essas alternativas dentro da sua solicitação de financiamento. Um grande abraço e até a próxima.